o Cruzeiro em campo na próxima segunda-feira, fora de casa, mas certamente com a presença da sua torcida também no interior de São Paulo, para buscar mais uma vitória fora de casa. O Cruzeiro fora de casa também está regulando no Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações do Cruzeirão Cabuloso neste sábado no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Me conta tudo, um abraço. Bom dia, Pansi! Bom dia para você também, seu nome, seu bairro, grande Thiago Reis, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeirão mais lindo do mundo, em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você vai acompanhar o Cruzeiro de onde você estiver. Tá combinado? O Cruzeiro tem essa partida contra o Mirassol na segunda-feira, esse jogo às 8 horas da noite, retomada do Campeonato Brasileiro, agora fase de retorno, uma semana cheia aí para o Cruzeiro não teve compromisso no meio de semana e foi importante para dar folga aos atletas até na terça. Na quarta-feira todo mundo voltou com a bateria recarregada para esse duelo contra o Mirassol. E aí o que acontece? O que será feito para esse duelo contra o Mirassol? Uma tendência de improvisação. E quem seria esse jogador para atuar do lado direito? Há uma grande chance, Thiago, até para a gente trazer os nossos comentaristas e a avaliação deles. O Jonathan Jesus, quem sabe, fazendo esse lado direito de verdade, né? Porque tem o Marquinhos, mas o Jonathan já fez isso com o Mister. Então é uma possibilidade boa de acontecer na segunda-feira. No meio-campo, vou te falar que, para mim, o Wallace e Eduardo estão disputando a posição ali do Romero. Por quê? Ele poderia puxar o Lucas Silva para fazer o primeiro volante e, na sequência do time, colocar ali Lucas Silva e Eduardo. Ele fez isso contra o Sport e deu certo. Na vaga do Kaique, não tem erro, Cauã Prates joga. E no lugar do Christian, é uma tendência que o Matheus Henrique retorne a essa condição. Mais um trabalho hoje na Toca da Raposa sendo realizado, está no finalzinho já do trabalho, com os atletas amanhã fazendo trabalho à tarde, seguido de viagem. Mas essa é uma realidade do Cruzeiro, perdendo 4 jogadores para esse duelo contra o Mirassol. E aí ele tendo que mexer um pouco nessa estrutura, nessa cara do time que a gente vem falando, né, Thiago? Já é repetição, né? O torcedor já sabe qual time que é o titular, qual time que vai a campo, mas para esse duelo tá bem diferente a situação, Thiagão. Você acha mesmo que o Wallace está disputando posição? Eu acho que tá. Até porque há um entendimento dentro do Cruzeiro que ele precisa jogar. Que ele precisa ter também oportunidades. Então, ele tá disputando essa posição com o Eduardo. Ô, Nath Fiuza, obviamente o Pansieri tá no dia a dia, tem informação, mas o que me passa o Leonardo Jardim nos jogos é que ele tá muito escanteado. Ele sequer é opção para entrar nos jogos, né? Para começar um jogo, então. Ele não deu minutos a ele. Ale Oliveira também conosco. Primeiro você, Nath Fiuza, sempre primeiro as damas. Bom dia, Nath. Será que o Wallace pode pintar no time titular? E outra, tanto tempo parado, né? Sem ser utilizado para começar um jogo duro como esse diante do Mirassol, Nath. Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Ale Oliveira, Emerson Pansieri, nesse sabadão. Eu acho que é uma preocupação de todos os lados. A preocupação em perceber que se o Wallace não for a opção na segunda-feira contra o Mirassol, eu acho que é um recado claríssimo de que, né, o Cruzeiro de fato desistiu do Wallace, entende que não vai conseguir ajudar o time. O Leonardo Jardim já vem dando indícios de que o Wallace está escanteado, não joga desde aquela partida contra o Juventude, contra o CRB, quando o Lucas Romero precisou, sentiu ali alguma coisa, ele precisou acionar o banco de reservas, ele preferiu um meia, o Eduardo, do que o volante de origem de marcação, num jogo duro, num jogo que valia a classificação na Copa do Brasil. Então, se mais uma vez, num jogo fora de casa, contra uma equipe super organizada, num jogo que vale muito para o Cruzeiro, que precisa se recuperar na competição, vindo de uma derrota doída contra o Santos, o Wallace não conseguir jogar na posição dele, eu acho que é um recado muito claro de que o Cruzeiro precisa tomar uma providência em liberar o Wallace, encontrar uma alternativa até para abrir espaço para outros também poderem jogar. Agora, se ele
ganhar esse voto de confiança, a preocupação também é grande, porque como você disse, é um cara que tem tido poucos minutos, vai entrar num jogo em que claramente ele vai estar fora de ritmo e é um Mirassol muito organizado, que quando joga dentro de casa é uma equipe que gosta de ter a bola, que pressiona, que troca passes em velocidade. Então, assim, a preocupação do torcedor, ela é legítima, é um Cruzeiro que vai estar desconfigurado, é um Cruzeiro que vai estar, que vai perder entrosamento, porque são muitas mexidas. A gente sabe que o meio-campo é um ponto muito forte dessa equipe, no combate, no desarme, na recuperação de bola. Não sei se o Wallace vai conseguir fazer o trabalho que o Romero vinha fazendo. De toda forma, se ele optar pelo Wallace, pelo menos a gente sabe que é um cara que é da função. Se ele tiver num dia ali minimamente bom, ele vai marcar melhor do que o Eduardo, que é um cara com mais características de criação, né? Mas o torcedor tem motivos para ficar preocupado, e se eu tivesse que opinar aqui, eu acho que ele não vai de Wallace. E aí, Ale Oliveira, também concorda com a Nath? Pouco provável que apareça o Wallace para iniciar, ainda mais se tratando do Mirassol, né, Ale? Dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Esta derrota justamente para o Flamengo, onde ele deu muito trabalho ao Flamengo no Maracanã, muito pouco. Mirassol não saiu com empate, acabou derrotado por 2-1. E aquele detalhe que a turma sempre fala do calendário. Mirassol descansou aí a semana toda. Cruzeiro na segunda-feira teve também um bom tempo de recuperação, mas é o Mirassol embalado no Campeonato Brasileiro. Dá pra encarar com o Wallace de titular para esse jogo? E essas outras mexidas que faz o técnico Leonardo Jardim. Ale, muito bom dia. Chega mais, Ale Oliveira. Muito bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É difícil falar do Wallace, né? Porque ele teve uma minutagem tão pequena, né? Tanto que a gente tenta analisar ele mais ou menos ali no olho, né? Se ele tá mais forte, né? Se ele tá mais, sabe, parrudo, como se diz aqui em Cipotânea, minha terra natal. Se ele tá mais parrudão, se ele tá mais fininho. Porque a gente não sabe, né? Ele não joga, né? Então é muito complicado. O que a gente pode afirmar é o seguinte, que se ele não for a opção do Jardim para começar jogando, você pode esquecer ele, né? Você tá matando o cara. Mais ou menos como fez o Diniz. Lembra daquela final da Sul-Americana? Em que o Lucas Silva já estava jogando muito mais, estava pedindo passagem, o Diniz insistiu com o Wallace para sair jogando. Aí foi aquela tragédia e com menos de meia hora de jogo o Diniz ainda tirou o Wallace ali. Você arrebenta com o jogador. Se agora ele é o primeiro volante reserva, se você precisa de um primeiro volante, você faz uma adaptação, você está matando o cara. Você não tem a dúvida disso. Mas não dá pra gente saber se seria a escolha ideal, porque a gente não vê ele jogar. O que a gente tem de lembrança do Wallace era de um bom volante, de um cara, sabe, que foi bem sucedido no futebol europeu, que jogou na seleção brasileira, mas esse cara a gente não viu no Cruzeiro, né? Então é difícil saber. Com relação ao Cauã Prates, para mim é uma segurança. Ele jogou no Maracanã, marcou o Arias, depois marcou o Soteldo e jogou muito bem. Acho até, tenho uma desconfiança. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo com o meu próprio comentário. Acho que o Cauã Prates ainda vai ser melhor que o Kaique, com rodagem e tal, então acho que vai ser melhor, porque ele é muito jovem. Mas aí eu tô bem tranquilo. E o Jonathan Jesus não é o ideal para lateral direita, mas não tem muito o que fazer entre o Jesus e a adaptação do Marquinhos. Eu vou ficar com o Jonathan Jesus, quase como um terceiro zagueiro ali, sabe? Dando liberdade pro Cauã Prates. É mais ou menos o que eu faria. E o Mirassol, você lembrou bem, né, cara? O Mirassol não teve Copa do Brasil, ele não tem competição sul-americana. E como o jogo cada vez mais é físico e tático, um time que tem condição de se preparar, de estar sempre inteiro, leva vantagem, e o Mirassol está aproveitando muito bem esse aspecto. É isso, é um jogo duro, né? O Mirassol, incrível a campanha do Mirassol, né, Ale? O time cascudo que tem a primeira vez jogando a competição, mas montou um elenco safo, né? Um elenco que já conhece bem a competição. Esperi, né? Esperi, invicto em casa, né? E com uma estrutura, já viu a estrutura? O Paulinho lá. O centro de treinamento do Mirassol é fantástico, muito investimento, recuperação dos atletas, então não vai ser um jogo fácil. Agora, o Pansieri, eu sou mais o Cruzeiro, sou mais o Cruzeiro. Como é que fica essa programação até segunda-feira, Pansieri? O Cruzeiro treinou hoje, Cruzeiro vai treinar amanhã à tarde e viaja à noite. Eu sempre tô contando isso aqui na Itatiaia porque é diferente essa programação de outros clubes, do próprio Cruzeiro. Em outras ocasiões,
tinha uma programação diferente, porque ao entendimento da comissão técnica, ao entendimento da diretoria de futebol, e aí inclui Pelaipe, Pedrinho, Pedro Júnior, Jardim, todo mundo, que é melhor o time ficar o máximo de tempo na Toca da Raposa, utilizando a estrutura da Toca da Raposa, do que chegar, por exemplo, em São José do Rio Preto e falar assim, deixa eu achar um lugar para treinar aqui. O Cruzeiro prefere, já que vai no voo fretado, faz essa organização e a logística aérea para que ele possa chegar com tranquilidade e segurança na cidade, fica hospedado em um bom hotel, mas faz a preparação na capital mineira, na Toca da Raposa. Por isso o Cruzeiro vai viajar só amanhã à noite rumo a São José. Tiago, o que me chama muita atenção nessa história toda que você trouxe o Ale e a Nath para comentar, é que o Wallace é um atleta que tem uma história, né? Tem uma bagagem. E ele precisa retomar isso, né? O Cruzeiro precisa dar, vamos colocar assim, esse fogo para ele aceitar essa posição dele agora de titular, por exemplo, na segunda-feira. E entender que é um jogador importante no elenco. Pode caminhar para isso. Eu coloquei no pode, ainda tem o treino de amanhã para decidir essa situação. Tem que ver a questão também. Mas não seria um contrassenso? Porque ele não foi usado hora nenhuma. Ô, Ale, você pode ter a memória mais privilegiada. Não sai, né? O Romero não... Mas quando tem alteração, ele não é lembrado pra nada. Nath Fiuza tem uma memória, acompanha também todos os jogos. Teve jogo que poderia ser usado, sabe? E não foi. Teve aquele... Tentou o Eduardo, improvisou. E aliás, foi muito bem. O jogo contra o CRB, o Romero sente um desconforto ali, né? O Pan se flagra na hora. E aí, quem vai pro aquecimento é o Eduardo. Não é o Wallace. Então, depois o Romero nunca sai mesmo, né? Ele continuou no jogo, mas naquele momento quem foi pro aquecimento foi o Eduardo. É difícil saber, né? Porque a gente não vê os treinamentos e tal. Pô, talvez seja o último, né? O último dos românticos, não. O último dos jogadores pro Léo Jardim recuperar. Porque você vai falar, e o Lautaro? O Lautaro não tem como, só a reencarnação, no caso, né? Não tem como você fazer o Lautaro jogar bem. Mas o Wallace, a gente já viu jogar em alto nível, pô. Então seria o último para recuperar, porque ele recuperou o Vidalba, ele recuperou o William, o Fagner estava jogando muito bem. O próprio Matheus Pereira, né? Nossa, muito melhor, muito mais ativo. O Kaique se firmou, né, de uma forma... Sim. Nem vou falar das estrelas do time, porque realmente estavam jogando bem, mas o Christian, né, recuperou o Christian e tal, e o Lucas Silva, pelo amor de Deus. Mas o Wallace, a gente ainda não viu essa recuperação. Seria uma oportunidade dele mostrar serviço, né? E talvez até uma chance de capitalizar algo em cima do Wallace. Porque se ele estiver sendo... Concordo, Thiago. Na possibilidade de vender o cara. Aí o comprador hoje, o scout, vai lá e pega, o Wallace, não sei quantos minutos, tantas partidas, não entra em campo. Desvaloriza o cara, né, Nath? Com certeza. A gente fala aqui já da situação, né, ô Thiago? O Cruzeiro não utiliza o Wallace, é aí o único que o Leonardo Jardim não conseguiu até agora fazer, né, florescer esse futebol que a gente sabe que ele tem. Mas pro mercado também é complicado. Como que você vai adquirir um cara que não tem um salário barato, que veio do futebol europeu, chegou inclusive com muita banca, porque fazia uma grande temporada lá na Itália, principal roubador de bolas, né, ladrão de bolas lá na Itália, um grande desarmador no meio campo, e não conseguiu jogar aqui. Então pro Cruzeiro é importante também colocá-lo na vitrine, nem que seja nessas oportunidades específicas de grande necessidade, para ver se ele faz ali 45, 60 minutos razoáveis para ir voltando aos poucos ao radar de outras equipes, porque não é um jogador fácil também de você contratar e também depois de você revender, porque já é mais velho e tem um salário alto. Eu só acho que queria pontuar duas coisas, Thiago, assim, se o Leonardo Jardim caminhar pela escolha do Wallace, eu acho que tem dois pontos importantes. O primeiro deles é o fato de que o time já está muito mexido. Eu acho que esse pode ser um fator preponderante na escolha do substituto do Romero, porque para as outras funções ali, na lateral direita, ele não tem outro lateral direito de ofício. Ele vai ter que naturalmente vai ter que substituir uma improvisação. Na lateral esquerda, ok, tem o Cauã Prates. Para a vaga do Christian, se ele não tem um jogador que faz exatamente o que faz o Christian, Eduardo e Matheus Henrique, vai mudar um pouquinho a característica. O Marquinhos muda mais ainda, um jogador mais agudo, um ponto, um atacante, velocidade. Então, para tentar desconfigurar menos o time, que já vai ser uma equipe que vai perder na força coletiva ali no entrosamento, talvez ele pense assim, pelo menos o primeiro volante eu vou com o cara da função. Se o Wallace me entregar o mínimo,
ritmo, quer bloquear as ações do Mirassol ali no meio-campo, quer dar uma sustentação para essa defesa que já vai estar mexida, porque provavelmente vai ter o Jonathan Jesus no lado direito ali, que a gente sabe que é um cara mais inseguro, já me ajuda. Então acho que esse é um ponto importante. E o segundo ponto é que o Ale trazia também do dia a dia. O Cruzeiro teve a semana inteira para trabalhar, talvez o Wallace tenha feito uma boa semana, talvez ele e o Leonardo Jardim tenham conversado bastante, talvez o Leonardo Jardim tenha tido tempo agora, né, com mais espaço para treinar, de acertar com ele algumas questões, e o Leonardo Jardim esteja confiando de que ele pode dar conta desse recado. E o Leonardo Jardim não costuma errar nas suas escolhas. Então também o torcedor tem que ter esse pequenino, nem que seja voto de confiança, né? É isso. Ô Emerson Pansieri, o Cruzeiro que tem uma sequência para esse restinho de agosto importante, incluindo Copa do Brasil, né, Pansieri? Exatamente. Tem um duelo contra o Internacional. Esse jogo que vai acontecer no sábado, né? O outro sábado às 18h30, no dia 23. Então vai ter mais uma semana aí boa de dar aquela recarregada nas baterias, porque depois tem o duelo contra o Atlético, o primeiro jogo desta fase quarta de final da Copa do Brasil, dia 27, primeiro jogo na Arena MRV. O Cruzeiro sabe que esses dois próximos jogos são importantíssimos também nessa caminhada do time celeste, na ideia também de jogo do próprio técnico mister Leonardo Jardim. Agora, Thiago, nós vamos falar de contratação? Mercado da bola, né, Pansi? Vamos falar de mercado? Pode agora ou você quer fazer aquele... Bora. Ó, seguinte, vamos trazer... O povo tá ansioso por reforço, Pansi. Fala pra gente. Não fica amarrando a informação. Você não quer chamar ali pra tomar... Para. Não, dá notícia aí, o Boninho do programa, ele quer dar instrução. Pelo amor de Deus. Aí é loucura. Olha só, vamos falar sobre contratação, porque a informação que nós temos é que o Sinisterra realmente tem tudo para acertar com o Cruzeiro. Na verdade, já tá certo, né? Falta ele chegar em Belo Horizonte e realizar alguns exames, né? Mas a contratação tá praticamente que acertada. Eu vou colocar no pod, né? Porque a gente tem que esperar o clube oficializar. Mas essa é a realidade do fato. 26 anos, jogador que não esteve ontem presente no jogo do Bournemouth contra o Liverpool. Já tinha saído, né, da lista de relacionados para essa partida. Está ali agora cuidando de detalhes dessa mudança para o Brasil. Tem que ter o visto também de trabalho, tudo isso está sendo já pensado e resolvido para que o Sinisterra se apresente ao Cruzeiro. Então há um otimismo bem legal, né? Dentre as partes aí que estão na negociação para que o Sinisterra chegue no início dessa semana já para conhecer a Toca da Raposa, fazer alguns exames e ter aí essa assinatura de contrato, faz aquela foto oficial como atleta do Cruzeiro. Thiago?